E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo, sou professor de matemática e vim aqui hoje mostrar para vocês como encontrar a derivada de um polinômio. Mas, antes disso, vamos ver o que é um polinômio, para aí que a gente possa aprender a calcular a sua derivada. Então, aqui, um polinômio, ele é o seguinte, nós temos a nossa variável x, no caso aqui estou usando a variável x como exemplo, mas pode ser qualquer variável. A nossa variável x ela tem que estar elevada sempre a expoentes naturais. E os coeficientes eles podem ali ser uma fração, um número irracional, não tem problema. O que nós temos que ter como regra aqui é que o expoente deve ser sempre um número natural. Tenho certeza que você já ouviu falar de um polinômio do segundo grau, uma função do segundo grau. É esse cara que eu acabei de grifar em azul aqui, tudo bem? Então, ó, nós temos um polinômio do segundo grau. Por quê? Porque o nosso maior expoente aqui é 2. No segundo exemplo, o maior expoente é 5. Então, por isso que esse polinômio é do quinto grau. O que não é considerado um polinômio, professor? Vou colocar aqui para vocês dois exemplos que não são considerados polinômios. O primeiro, o expoente da nossa variável ser uma fração, ou seja, esse número não é natural. Pode até ser uma fração, mas 4 sobre 2 é um número natural. Estou dizendo quando nós temos expoentes que são números não naturais. Ou quando nós temos números negativos. Esses dois exemplos que eu coloquei em verde aí para vocês não são considerados polinômios. Então, os expoentes devem ser sempre números naturais, tá bom? Vamos dar sequência aqui, então, vamos ver a fórmula fechada para calcular a derivada de um polinômio. Aqui, a derivada, como é que a gente calcula? Nós temos uma fórmula para isso. Então, como é que funciona? Nós tínhamos o polinômio, dado aqui em cima, de grau n. Olha o que aconteceu com esse n. Esse n ele veio para aqui, beleza? O expoente ele foi para frente e o expoente onde era n ficou n menos 1. A mesma coisa acontece aqui. O expoente era n menos 1, ele foi para frente e retiramos uma unidade. Ó. Antes nós tínhamos n e ficou n menos 1. Depois nós tínhamos n menos 1 e ficou n menos 2. Tá, professor, mas não é para ser confuso, tudo bem? Olhe esse exemplo que você vai ter certeza absoluta que você consegue resolver. Beleza, então aqui, ó, como é que a gente faz? Esse 3 é o nosso expoente. Então, a derivada, ó, esse símbolo aqui, esse linha que eu estou colocando aqui, ele representa a derivada. Então, a derivada desse nosso polinômio, ele vai ser como? Ó, esse 3 vem para frente, multiplicando 4x, e agora eu diminuo um expoente. Ó. Então, antes nós tínhamos 3, vou subtrair uma unidade, vai ficar 2. Agora, a mesma coisa acontece com esse 2 aqui. Ó. Ele vai vir multiplicando aquele 5, beleza? E agora eu subtraio uma unidade daquele 2, né? Porque é a regra e é assim que tem que ser. E mesma coisa acontece aqui. Lembrem, sempre quando o expoente não aparece é 1. Então, vou colocar ele aqui, ó, vindo para frente. 10 elevado a x, 1 menos 1. Sempre diminuindo o expoente. Tá, e esse último cara, que ele não tem a variável x? Aqui, ó, esse termo a na zero, que é o termo independente, note que na fórmula da derivada ele não aparece. Por quê? Porque a derivada de uma constante é sempre zero. Tudo bem? Eu não vou entrar tanto nos detalhes aqui, mas como eu falei, isso aqui é uma fórmula fechada, você irá repetir o processo e sempre dará certo, tá bom? Continuando aqui, ó, vamos calcular a nossa derivada e ficou 12x ao quadrado menos 10x mais
10 vezes x elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1, então vai ficar 10. Tranquilos, vou fazer mais um exemplo aqui, ó. Fui lá. Calcule a derivada do polinômio. Então, nós temos que P' de x é, de novo, esse 3 vai vir multiplicando esse 4. Portanto, vai ficar 12x ao quadrado. Ok. Fiz um pouquinho mais rápido, mas tranquilo. 3 vezes 4 dá 12. Diminui um expoente do 3, que é 2. Agora aqui, ó, vamos diminuir um expoente desse cara. Então, aquele 2 multiplica o outro 2, vai dar 4. Diminuindo um expoente do 2, fica 1. A mesma coisa acontece aqui. Vai ficar 7x elevado a zero é 1. E, de novo, a constante, a derivada dela, é zero. Então, a gente não utiliza esse menos 10 na conta da derivada. Tranquilo, pessoal? Então, é isso que eu vim mostrar aqui para vocês.